Imagine que você está vivendo os seus dias normalmente, indo para o trabalho, resolvendo as coisas da casa, acompanhando as notícias, indo à igreja aos domingos. Mas, e se eu te dissesse que, enquanto tudo isso acontece, algo invisível, porém extremamente real, está se movendo no mundo espiritual? Algo que vai mudar completamente o curso da história. Algo que já começou e quase ninguém está vendo. O ano é 2025 e, por mais que pareça apenas mais um número no calendário, ele carrega um peso profético que poucos compreenderam. Mas você está aqui agora. E se ficou até esse momento, é porque Deus quer te revelar algo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os sinais que estão se intensificando. Vou te contar histórias bíblicas que se parecem assustadoramente com o que estamos vivendo agora. E vou te fazer uma pergunta que pode mudar a sua eternidade. Você está mesmo preparado para o que está vindo? Antes de continuar, responda nos comentários: estou desperto. Escreva isso como um ato de fé. Isso vai te marcar. Compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa acordar. Tudo começou com o silêncio, assim como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. O mundo parecia normal, mas o céu já havia emitido um decreto. A chuva viria, e Noé sabia. Ele ouviu algo que ninguém mais ouvia, e ele começou a se mover. Enquanto zombavam dele, ele construía a arca. Você consegue imaginar o que foi construir uma arca no meio de uma terra seca, sem nenhuma gota de chuva, sem apoio, sem aplausos? Noé levantava madeira com suor no rosto, com o peso da responsabilidade e o som das risadas ao fundo. Pessoas passavam e diziam: olha o louco ali construindo um barco onde não tem mar. Mas Noé não ouvia as vozes do mundo. Ele ouvia a voz de Deus. Durante décadas, ele trabalhou em silêncio, sem holofotes, sem curtidas, sem seguidores. Ele construiu com fé, tijolo por tijolo, obedecendo cada detalhe da instrução divina. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e mesmo que parecesse insano aos olhos humanos, ele continuava. Porque fé de verdade é obedecer mesmo quando ninguém entende. Você sente que o mundo está ficando mais frio, mais indiferente? Você percebe o aumento da violência, da perversão, da confusão espiritual? Não é coincidência, são sinais. São os trovões silenciosos que antecedem a tempestade. O Espírito Santo está falando, mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Essa geração está distraída. Celulares, entretenimento, vaidade, opiniões, mas Deus está buscando corações que ainda se quebrantam. Ele está procurando por Noés modernos, pessoas que, mesmo em meio à zombaria, continuam obedecendo à voz do céu. Noé não era perfeito, ele era humano, mas era sensível, obediente, alguém que construiu no silêncio, que plantou no tempo da seca, que acreditou mesmo sem ver a chuva. Em 2025, Deus está levantando pessoas com esse mesmo espírito. Os construtores do invisível, os que obedecem quando tudo parece contrário, os que se movem antes da tempestade chegar. Se você sente que Deus tem te chamado para algo maior, mesmo sem entender todos os porquês, talvez você seja um desses Noés desta geração. Em 2025, estamos entrando numa janela espiritual decisiva. Não é sobre previsões humanas, é sobre percepção espiritual. Há algo mudando no ar. Guerras que estouram de repente, nação contra nação, irmãos divididos, igrejas se enfraquecendo por dentro. E ao mesmo tempo, um remanescente se levantando em jejum, oração, lágrimas e consagração. Assim como os magos no Oriente viram a estrela e seguiram até o Messias, há hoje uma geração que está enxergando o sinal. Deus está acendendo luzes no meio da escuridão. Há sonhos proféticos sendo liberados, chamados sendo ativados, e vidas comuns sendo visitadas por um fogo santo.
Deus está selecionando seus atalaias, aqueles que vão subir na torre de vigia e tocar o chofar, porque algo vem aí e não podemos ser pegos de surpresa. Ele está chamando os vigilantes, os sensíveis, os que vivem no secreto. E você vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas a maioria vai ignorar. Assim como nos dias de Sodoma, Ló foi avisado, saiu, mas a cidade inteira ficou. O julgamento veio, e muitos só perceberam quando já era tarde demais. Você já pensou na angústia de Ló? Ele vivia em uma cidade corrompida, onde o pecado era celebrado e a justiça era zombada. Mas Deus o viu, Deus o separou, Deus enviou anjos para resgatá-lo. E mesmo assim, Ló hesitou. Mesmo com os céus gritando, ele ainda tinha laços com aquele lugar. Os anjos tiveram que literalmente puxá-lo pela mão e tirá-lo dali. E a esposa de Ló, olhando para trás, virou uma estátua de sal. Quantos hoje estão assim? Deus já enviou avisos, sinais, livramentos, mas continuam olhando para trás, desejando o que já deveria ter sido deixado. Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Ele falou com você em sonhos, em pregações, em lágrimas, e mesmo assim há uma luta dentro de você, uma hesitação, um apego a Sodoma. Mas hoje Deus está dizendo: sai, corre, não olhe para trás, porque o juízo está vindo e só os que obedecerem de coração escaparão. Hoje muitos zombam do arrependimento, chamam o pecado de liberdade e dizem que o inferno é invenção humana. Mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece firme, mesmo quando todos a abandonam. Vivemos tempos em que o mal é celebrado e o bem é ridicularizado. Mas há uma diferença entre ser popular e ser fiel. Deus não está procurando celebridades da fé. Ele está buscando corações quebrantados, olhos atentos e joelhos dobrados. Esse vídeo é um aviso. Você pode simplesmente fechar e seguir sua vida, ou pode ouvir a voz dentro de você que está dizendo: essa mensagem é para mim. O relógio de Deus está correndo. Apocalipse 3 fala da igreja de Sardes. Tens nome de que vives, mas estás morta. Não basta parecer espiritual. É preciso estar acordado, vigilante, ungido, puro. Muitos cristãos em 2025 estão apenas frequentando cultos, mas espiritualmente estão dormindo. Mas Deus está sacudindo os céus para despertar os escolhidos. Ele está separando os mornos dos fervorosos, está limpando o altar e está nos chamando de volta para o lugar secreto. Ele está dizendo: volta ao primeiro amor, volta ao temor, à santidade, à obediência, volta a me ouvir antes de ouvir o mundo. Volta a me buscar, não só quando estiver em crise, mas todos os dias. Você pode sentir o Espírito te chamando? Você consegue ouvir o choro de Deus pelas almas perdidas? Não é sobre medo, é sobre preparo. Essa mensagem não é para gerar pânico, mas para gerar arrependimento. Não estamos aqui para marcar datas, mas para discernir os tempos. E os tempos estão gritando. Os céus estão gemendo e a terra está prestes a estremecer. Jesus mesmo disse: quando virdes estas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Você tem levantado a cabeça ou tem vivido olhando apenas para o chão? Sua vida espiritual está viva? Ou você tem sobrevivido apenas com migalhas espirituais? Está na hora de voltar ao altar. Está na hora de fechar a porta do quarto e buscar a Deus em secreto. Está na hora de deixar as distrações e ouvir o que o céu está dizendo. Porque os que discernirem este tempo serão os que permanecerão de pé quando muitos caírem. O som da trombeta está próximo. A Bíblia diz que ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados. Mas e se essa trombeta tocar amanhã? E se for esta semana? Será que estamos prontos?
2025 está sendo usado por Deus como um tempo de alistamento espiritual. O Senhor está separando os seus guerreiros, os que lutam de joelhos, os que amam a verdade, os que não negociam a fé, os que estão prontos para perder tudo por causa do reino. Você pode ser um deles. Basta dizer sim, basta obedecer, basta se render. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Há um chamado urgente sobre sua vida, e tudo o que você viveu até agora foi só preparação para este tempo. Você não nasceu fora do tempo. Você não é coincidência. Você é propósito. 2025 será um divisor de águas. É um ano em que Deus está separando os verdadeiros dos superficiais, os comprometidos dos acomodados, os que choram no secreto dos que apenas atuam no público. E a pergunta do céu para você é: em qual lado você vai estar? Esse é o tempo de se levantar, de acordar espiritualmente, de parar de viver de aparências e voltar a ter vida com Deus de verdade. O Senhor está dizendo: chega de mornidão, eu te quero inteiro, por completo, sem reservas. O reino não é para os indecisos, é para os que estão dispostos a viver e, se preciso for, morrer por uma causa eterna. Você pode ser a diferença na sua casa, o intercessor que clama quando todos dormem, o profeta que levanta a voz quando o mundo se cala, o guerreiro que luta de joelhos enquanto o caos cresce ao redor. Você pode ser um instrumento de transformação onde Deus te plantou, mas precisa decidir agora. Sinta isso, o Espírito Santo está te visitando enquanto você assiste. Ele está tocando o teu coração, está quebrando resistências, está restaurando o que estava morto dentro de você. Está dizendo: filho, filha, volta para mim. Ainda dá tempo. Jesus está voltando. O céu está se movendo. Os anjos estão se posicionando. Os céus estão em guerra. E você está no meio disso. Você não é espectador. Você é parte do exército. Qual será a sua resposta? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai dizer hoje: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Não é mais tempo de indecisão, não é mais tempo de protelar. A porta ainda está aberta, mas não por muito tempo. Escolha o reino, escolha a cruz, escolha a eternidade, porque algo grande está vindo e você foi chamado para estar pronto. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eis-me aqui. Curta este vídeo, envie para alguém que precisa acordar espiritualmente e se inscreva neste canal, porque nos próximos dias vou revelar mais sobre o que está vindo. Ore, jejue, leia a palavra, prepare-se. Deus está levantando os últimos sentinelas. E talvez você seja um deles. Não ignore o que você sentiu agora. Isso é espiritual. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.